Olá, pessoal! Continuando com os nossos mapas mentais de anestesia para a cirurgia torácica, nessa semana nós vamos falar sobre conceitos básicos de complacência e elastância pulmonar que se aplicam à dinâmica da ventilação pulmonar. Então, começando falando um pouco sobre a complacência, é possível comparar os pulmões a um balão, que pode ser distendido por pressão positiva interna ou por pressão negativa externa proveniente do espaço pleural. E durante a respiração habitual, a pressão pleural é suficientemente negativa para distender os pulmões ao longo da fase inspiratória. Então, falando um pouco da complacência, ela é uma medida de elasticidade de extensibilidade. A complacência ela mede o grau de distensibilidade ou elasticidade do pulmão, e ela é definida como a relação entre a variação de volume sobre a variação de pressão necessária para promover essa mudança. Então, a gente vê aqui que ela pode ser os pulmões ou a parede torácica, a complacência dividida entre pulmões e caixa torácica, e a mudança de volume é diretamente proporcional à complacência. Então, tanto os pulmões como a caixa torácica, elas são estruturas elásticas, e cada uma delas possui a característica que define a sua elasticidade. E essas estruturas elas tendem a retornar às configurações originais quando as forças de deformação são removidas. No caso, a ventilação mecânica, a pressão positiva que a gente faz sobre essas estruturas. E a complacência pulmonar depende do volume pulmonar. E ela é menor em uma capacidade residual funcional alta ou extremamente baixa. A mudança da pressão ela é inversamente proporcional à complacência. Então, os pulmões eles são naturalmente muito complacentes e elásticos. E o que afeta a complacência pulmonar? A elasticidade pulmonar, a superfície de tensão e a elasticidade da parede torácica. A gente vê que os pulmões são muito complacentes, a elastância na medida certa e podem expandir e recuar com facilidade. Falando um pouco agora sobre a complacência estática e complacência dinâmica, que é o que a gente pode calcular durante a ventilação mecânica, a complacência estática ela envolve a relação entre o volume e a pressão em um determinado ponto estático da curva pressão-volume e não leva em consideração a resistência ao fluxo de gases. E a complacência dinâmica é obtida de forma progressiva durante a fase de insuflação pulmonar, e sendo também dependente da resistência ao fluxo. Nas doenças pulmonares, a gente vai ver mudanças na complacência pulmonar, tanto como aumentada como diminuída. Primeiro, antes de ver sobre isso, nós vamos falar sobre a elastância. A elastância é a capacidade de resistir à distensão que os pulmões vão ter. E ela é definida como uma mudança de pressão sobre a mudança de volume. Então, ela é o inverso da complacência. E ela complementa a quantidade certa de complacência pulmonar. Então, a complacência é o inverso da elastância e situações que vão aumentar a elastância. Então, eu tenho uma diminuição do volume, aumento a elastância, ou aumento a elastância, diminuo a complacência, porque elas são inversamente proporcionais. Os pulmões, então, eles são mais elásticos naturalmente e tendem a recuar. Situações que podem diminuir a complacência pulmonar, a gente tem, por exemplo, a síndrome da angústia respiratória, a fibrose pulmonar ou edema pulmonar, e a curva de pressão-volume é mais plana e deslocada para a direita. Então, na fibrose pulmonar ou nas doenças pulmonares restritivas, eu tenho uma fibrose do tecido cicatricial ao redor dos pulmões, e aí eu tenho uma elastância aumentada e uma complacência diminuída. E os pulmões eles não conseguem se expandir normalmente. Situações de elastância diminuída, a gente vê um aumento do volume pulmonar com uma diminuição da elastância. Se eu diminuo a elastância, eu aumento a complacência. Situações que aumentam a elastância, a complacência e diminuem a elastância, então, ao contrário, embora o enfisema ele envolva uma perda de tecido elástico, a perda total do tecido pulmonar, significa que a complacência nessa situação ela vai estar aumentada. Portanto, a curva de pressão-volume está deslocada para a esquerda e mais íngreme. Então, aqui na doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, um caso de enfisema, eu tenho uma elastância diminuída e uma complacência aumentada, um aumento no volume pulmonar e uma dificuldade de esvaziar os pulmões.
Então, aqui nesse mapa mental, a gente vai continuar falando um pouco sobre complacência e elastância em situações que podem aumentar e diminuir essas duas particularidades do pulmão e da caixa torácica. Então, falando um pouco sobre a parede torácica, a gente é naturalmente bastante complacente à parede torácica. Porém, tem situações que ocorre uma expansão limitada dessa caixa torácica. E a parede torácica ela é pouco distensível com uma complacência diminuída. E que situações são essas que ocorre uma complacência diminuída? Na espondilite anquilosante, por exemplo, na cifose, na escoliose e no envelhecimento. Já tem situações em que eu tenho uma flexibilidade aumentada da caixa torácica e é fácil de inalar mais ar, porque eu tenho uma complacência aumentada. A parede torácica é mais distensível e logo, portanto, a complacência aumentada com a elastância diminuída. Falando um pouco sobre tensão superficial, a tensão superficial é aquela propriedade presente na interface líquido-gás, contida nos alvéolos, que produz uma força que tende a reduzir essa área da interface. E a estabilidade desses alvéolos ocorre devido à capacidade do surfactante em reduzir a tensão superficial. A gente sabe que os pneumócitos tipo 2, eles produzem surfactante, e esse surfactante vai diminuir a tensão superficial nesses alvéolos, de forma diretamente proporcional à sua concentração, uma redução mais acentuada da tensão nos alvéolos menores. Quando o alvéolo ele é hiperdistendido, o surfactante ele fica menos concentrado e a tensão superficial aumenta. O efeito resultante é de estabilização. Os alvéolos são impedidos de colapsarem, os menores, e os maiores de sofrerem superdistensão. Então, é a tensão entre o ar e a superfície de água nos alvéolos que tende a colapsar os alvéolos e ela é aumentada, então ocorre o colapso alveolar. Na síndrome da angústia respiratória, por exemplo, em neonatos, a gente tem pouco surfactante, com que faz com que ocorra o colapso alveolar. O surfactante, então, ele é um complexo lipídico proteico produzido pelas células alveolares tipo 2, como eu falei, os pneumócitos tipo 2, que tem como objetivo diminuir essa tensão superficial, evitando o colapso alveolar. Eu tenho uma situação em que a tensão superficial está diminuída devido a uma produção normal de surfactante. A diminuição da tensão superficial entre o ar e a água nos alvéolos permite uma expansão pulmonar adequada. E com isso, eu aumento a complacência e provoco uma diminuição da carga de trabalho necessária para a gente respirar.